Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Nessa semana, nós teremos o edital do TSE. Edital que tem muita gente aguardando aí há um ano. E essa é uma grande oportunidade de transformar a sua vida. Salários de até R$14 mil. Vai ser a grande oportunidade do ano, o grande concurso do ano. E eu sei que muitos aí estão ansiosos, não precisa ficar ansioso, porque eu vou entregar para vocês aqui todo o conteúdo que você precisa saber sobre direito eleitoral, que é a matéria mais importante para a sua aprovação. Como vocês sabem, eu sou a única professora do país que respondeu e encaixou todas as questões de prova, todas em um livro fininho. Todas as questões de prova em um livro fininho. Então, eu posso mostrar para vocês especificamente o que vai aparecer na sua prova, o que tem mais chances de aparecer. Porque quando eu fiz essa estatística, quando eu encaixei todas as questões nesse livro, eu consigo mostrar para vocês, frase a frase, o que é mais cobrado. Vocês já conhecem a minha metodologia, né, gente? As frases destacadas em verde respondem a 100 questões de prova. As frases destacadas em amarelo a 200 questões de prova e as frases destacadas em vermelho a mais de 300 questões. Esse aqui já é o Manual da Aprovação de Direito Eleitoral 2.0. 2.0 atualizadíssimo, que todo mundo que já tem o manual de eleitoral vai receber esse aqui também, o 2.0. Então vamos lá, pessoal. Eu vou trabalhar hoje, eu vou começar do zero. Esse é um projeto começando do zero para vocês. A gente vai começar a matéria do começo e eu sempre vou explicar para vocês considerando duas perguntas básicas. Você já viu um edital de concurso cheio de tópicos que você tem que aprender? Pois então, eu vou responder sobre cada um desses tópicos duas perguntas básicas. A primeira, o que é aquele tópico? A segunda, como ele funciona? Se você souber o que é aquele tópico e como ele funciona, você acerta todas as questões de prova. E você vai ver que estudando de uma forma correta, com base nas questões de prova, não é tão difícil, porque as questões elas se repetem. A banca costuma cobrar as mesmas coisas, os tópicos principais são aqueles ali, e é trabalho do professor te mostrar e entregar para vocês macetes e formas de aprender aquele conteúdo de um jeito mais fácil. Então vamos lá, qual que vai ser o primeiro tópico do edital? Bom, gente, depois de conhecer o que é mais cobrado, o que tem mais chances de aparecer na sua prova, eu quero falar com você sobre o primeiro tópico do edital, que provavelmente vai ser conceito e fontes do direito eleitoral. Vamos lá, o que é conceito do direito eleitoral? O direito eleitoral é o conjunto de regras que vai regulamentar o processo eleitoral. O processo eleitoral vai ter que ter legitimidade quando ele segue um conjunto de regras que foi estabelecido no direito eleitoral. O que acontece, gente? O direito, as regras que regem o nosso convívio em sociedade, tradicionalmente ele é dividido em dois grandes ramos, direito público e direito privado. O direito público é aquele grande ramo que vai regulamentar toda a atuação do ente público, do ente estatal. O direito privado, por sua vez, é aquele grande ramo que regulamenta as relações jurídicas que existem entre os privados, entre os particulares. Tá bom, prof, isso é fácil. Qual que é a diferença básica entre direito público e direito privado? No direito público, gente, eu tenho um Estado poderoso. O Estado tem mais poderes do que nós particulares, porque o Estado busca atender a coletividade como um todo. Então, quando a gente fala de direito público, eu tenho que lembrar de um Estado poderoso que tem mais poderes do que o particular. Só que o interesse público é indisponível. O Estado não pode dispor do interesse público, não pode abrir mão do interesse público. O Estado só pode exercer esses poderes que ele tem em prol do interesse público, para atender o interesse público. Por isso que a gente fala que no direito público, o direito público ele é regido por duas regras muito importantes. A regra da supremacia do interesse público frente ao privado e a regra da indisponibilidade do interesse público. Como assim? Num conflito entre o seu interesse e o interesse da coletividade, prevalece o interesse da coletividade. E quem é que busca alcançar esse interesse da coletividade? O Estado. Então, o Estado tem mais poderes do que o particular para fazer valer o interesse da maioria.
para atender o interesse da maioria que prevalece frente ao interesse do privado. Beleza. Só que o Estado tem muitos poderes, mas o interesse público é indisponível. Ele não pode abrir mão do interesse público. Por isso que ele só pode usar esses poderes para atender a coletividade. Por isso que a gente fala que o Estado é muito poderoso, mas os seus poderes estão acorrentados à lei. O Estado só pode usar os seus poderes em prol do interesse público. E isso está estabelecido no grande ramo do direito público. Quando a gente fala de atuação do Estado, o Estado tem mais poder do que o particular, mas o Estado só pode o quê? Obedecer à lei, só pode atuar em conformidade com a lei. Enquanto eu, Gabriela, sou livre para fazer o que eu quiser, o Estado não é livre. O Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Ou seja, o particular é livre para fazer o que ele quiser, exceto o que a lei proíbe, o Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Essa é a lógica. Beleza. E o direito privado, por sua vez, regulamenta relações que existem entre dois privados, entre dois particulares. Entre dois particulares existe um pé de igualdade. Eu tenho os mesmos direitos e obrigações que você. Se a gente celebrar um contrato, a gente celebra em pé de igualdade, tá bom? Essa é a diferença básica entre direito público e direito privado. Dito isso, gente, eu quero que vocês se lembrem que direito eleitoral é uma área do direito que regulamenta o processo eleitoral, conferindo a esse processo eleitoral legitimidade. Esse processo eleitoral tem que ser realizado em conformidade com a lei. Essa área do direito, o direito eleitoral, está inserido dentro do grande ramo direito público. Por quê? Essa área do direito, o direito eleitoral, está falando do processo eleitoral para a escolha dos nossos governantes. Governantes que vão estar onde? No Estado. O Estado, prof, é o que mesmo? O Estado é uma pessoa jurídica, no mundo jurídico tem uma personalidade jurídica de direito público. O Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. O Estado governa. Governa quem? O povo, que está onde? Em um determinado território. Ou seja, direito eleitoral, área do direito que regulamenta como que o processo eleitoral de escolha dos nossos governantes vai se realizar. Então, essa é uma área do direito que está inserida dentro do grande ramo direito público. Por quê? Essa área do direito, ela vai trabalhar os governantes, né, gente? Vai estar estabelecendo como que vai se dar a escolha dos nossos governantes que vão atuar no Estado. Então, essa área está inserida dentro do grande ramo direito público. Primeiro tópico do seu edital, então, o que é direito eleitoral? Conjunto de normas, princípios e regras que tem por objeto regulamentar todo o processo eleitoral com o objetivo de garantir a correção e legitimidade desse processo. Esse processo de escolha dos nossos governantes tem que se dar em conformidade com a lei, beleza? Essa é a grande função do direito eleitoral. Mas tá bom, prof, mas como é que tudo isso funciona, prof? Me explica. Galera, na Constituição Federal, artigo 1º, está escrito o seguinte: todo o poder do Estado vem do povo. Todo o poder que o Estado tem vem do povo. O povo exerce esse poder de forma direta ou de forma indireta. O que isso quer dizer, prof? Quer dizer que o regime de governo adotado no Brasil é o regime de governo democrático misto. Misto ou semidireto. Como assim? Existem instrumentos de democracia direta adotados no Brasil e instrumentos de democracia indireta. Diretamente, nós participamos das escolhas, dos rumos da nossa sociedade através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de lei. 3 instrumentos nos quais o povo participa diretamente dos rumos, das direções do nosso Estado. E existe um grande instrumento de democracia indireta. Nós escolhemos os nossos representantes. Indiretamente, eu estou exercendo o poder do povo. Por quê? Porque eu participei da escolha desse governante aqui. Esse governante aqui está me representando. Ou seja, o poder do povo está sendo desempenhado de forma indireta. Por isso que a gente fala da democracia mista.
Existem instrumentos de democracia direta adotados no Brasil: plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. E existe um grande instrumento de democracia indireta, que são as eleições. Através do voto, nós escolhemos quem vai nos representar, quem vai tomar as decisões em nosso nome. Por isso que a gente fala dessa democracia mista, gente. Instrumentos em que o povo decide diretamente: plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. E o grande instrumento em que os nossos representantes decidem, mediante as eleições. Beleza, prof. Entendi. No Brasil, professora, todo esse processo eleitoral, eu acho ele um pouco confuso. Eu gostaria de me candidatar sem me filiar a nenhum partido. Posso? Não pode. No Brasil é vedada a candidatura avulsa. Para você se candidatar, você tem que se filiar a um partido, e o partido tem que escolher você como candidato. Prof, como é que funciona todo esse processo eleitoral? Para pensar. Primeiro passo do processo eleitoral é o alistamento eleitoral. É quando você vai no cartório eleitoral e vai se alistar como eleitor. Ah, prof, é no momento que eu tenho meu título de eleitor que eu me torno cidadão. Exatamente. Primeiro passo, então, alistamento eleitoral. Segundo passo, gente, nesse grande processo eleitoral, a gente vai ver que antes das convenções, antes de lançar os candidatos, os partidos eles vão ter aquele período de convenções partidárias e registro das candidaturas. As convenções partidárias elas são realizadas para que os partidos discutam quem que eles vão lançar como candidato. Será que a gente pode se unir em uma federação, em alguma coligação? Esse é o segundo passo, então, que acontece, essas convenções partidárias. Depois, gente, lá a partir do dia 15 de agosto, acontecem as propagandas políticas. Sim, iniciou aquele período de propaganda política que você precisa saber. Depois disso, depois dessas propagandas políticas, o que mais que você, estudante, que quer passar nesse concurso, tem que saber? Todos os atos preparatórios para as eleições. E o processo de votação e apuração dos votos, a gente vai estudar isso também. A diplomação dos eleitos, como é que funciona? Todas as ações judiciais que podem tratar sobre matéria eleitoral e sobre a posse dos eleitos. Mais ou menos nessa ordem que a gente vai estudar, e mais ou menos é assim que vai aparecer no edital. Beleza. Dito então o primeiro ponto sobre o tópico do seu edital, conceito de direito eleitoral. A área do direito que regulamenta o processo eleitoral está inserido dentro do grande ramo direito público. Além disso, eu falei com vocês como é que funciona, né, prof, todo esse processo eleitoral. A gente falou um pouquinho sobre o nosso regime de governo democrático, que é o que? Uma democracia mista ou semidireta. Existem alguns instrumentos de democracia direta, nos quais o Brasil usa, né? Os quais o povo decide diretamente, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, e o grande instrumento de democracia indireta, que são as eleições, as votações. Através das eleições, nós escolhemos quem vai nos representar. Indiretamente, o povo está exercendo o poder que ele tem através daquela pessoa que foi eleita. Beleza. Fontes do direito eleitoral, segundo o tópico do seu edital. O que é e como funciona? Eu sempre vou responder isso para vocês. O que é fonte? Fonte é de onde vêm as regras do direito eleitoral. De onde que elas vêm? De onde vêm essas regras? Como é que elas funcionam? Me explica tudo isso. Pessoal, são 3 fontes que podem aparecer na sua prova. Fontes materiais, fontes formais e fontes informais. Fontes materiais. Quando você escutar essa palavra material, material vem de matéria. Situações que acontecem, né, nas nossas vidas todos os dias. Acabou aqui. Peraí. Apagou a luz. Deixa eu acender minha luz aqui, gente. Deixa eu acender minha luz. Pronto, voltou. Pessoal, situações materiais que acontecem, né? Situações que acontecem todos os dias e que podem proporcionar uma nova legislação, que podem mudar algo na nossa sociedade. Por exemplo, manifestações políticas, determinadas organizações sociais, fatores humanísticos, históricos, que vão desencadear a produção de leis. Então, quando você escutar a palavra formal ou material vem de matéria, situações que acontecem nas nossas vidas que vão ensejar a produção de normas, tá bom?
Fontes materiais, então, fatos sociais, fatos históricos, fatos humanísticos. A população está revoltada, fez uma grande manifestação. Em razão daquela revolta, surge uma nova lei, mudando a forma como nós regulamentamos as nossas eleições. Isso é uma fonte material, um exemplo de fonte material. Fonte formal. Quando você escutar essa palavra formal, a palavra formal vem de formalidade da lei. Sempre quando você escutar essa palavra formal, lembra das formalidades da lei. Gente, as fontes formais, elas podem ser fontes formais diretas e fontes formais indiretas. Como assim? Fontes formais diretas, aquelas leis que foram criadas diretamente para tratar sobre matéria eleitoral, sobre aquele assunto. Por exemplo, a lei dos partidos políticos, o Código Eleitoral, a lei das eleições, são fontes formais, porque estão na lei diretamente elas tratam sobre matéria eleitoral. E fontes formais indiretas, prof? Fontes formais indiretas são aquelas leis que não tratam diretamente sobre matéria eleitoral, mas elas vão tratar de forma suplementar sobre algumas questões que envolvem o direito eleitoral. Por exemplo, o Código Penal é uma lei que estabelece quais são as condutas que são tipificadas como crime em uma dada sociedade. Dentre os vários artigos do Código Penal, existem alguns artigos que tratam especificamente sobre crimes eleitorais? Sim. Ou seja, o direito penal trata também sobre matéria eleitoral? Trata. O direito penal, o Código Penal é um grande exemplo de fonte formal indireta. É uma fonte formal, porque é uma lei, que trata de forma indireta sobre direito eleitoral. Não é o foco central do Código Penal tratar sobre matéria eleitoral, mas de forma suplementar o Código Penal trata sobre matéria eleitoral também. Beleza. E por fim, fontes indiretas. São aquelas fontes que têm caráter suplementar, né? A doutrina, que é o conjunto dos estudos sobre a matéria de direito eleitoral, os costumes, né? O que a população costuma fazer, como que a gente costuma atuar, o que a gente costuma acreditar. Tudo isso são fontes o quê? Indiretas do direito eleitoral. Então tá, prof, tem que lembrar. Eu tenho fontes materiais, fontes formais e fontes indiretas. Exatamente. Quando eu falo sobre fontes indiretas, são fontes informais, né, gente? Que não foram o quê? Formalizadas. Prof, me explica de novo isso aí. Fontes materiais. Situações, fatos sociais, coisas que acontecem nas nossas vidas que vão desencadear a produção de normas. Fontes formais. Quando eu falo de formal, eu estou falando da lei, né, gente? Formalidade da lei. As fontes formais podem ser fontes formais diretas ou fontes formais indiretas. Fontes formais diretas são aquelas leis que tratam especificamente sobre matéria eleitoral. Fontes formais indiretas, lembra do Código Penal. Não foi criada para tratar só sobre matéria eleitoral, mas trata sobre matéria eleitoral de forma suplementar. Beleza. E as fontes informais, prof? Lembra da doutrina dos costumes. Ok. Vamos falar um pouquinho agora sobre os princípios. Os princípios que vão reger todo esse processo eleitoral. Antes de falar de princípios, eu quero falar um pouquinho com você sobre sufrágio. Sufrágio, né? Quando vocês falam sobre sufrágio universal, tá falando sobre o direito de participação de todo cidadão no processo político. No passado, gente, para participar desse processo de votação, o cidadão tinha que cumprir alguns requisitos. No passado, lá, por exemplo, sufrágio censitário, somente quem tinha um patrimônio, certo? Dinheiro, poderia participar das eleições. Depois passamos para um sufrágio capacitário. Somente quem tinha um nível educacional, tinha alguma formação, poderia participar das votações, das eleições. Depois, sufrágio por gênero. Até 1932, só os homens votavam. Só que hoje tudo isso acabou. O Brasil adota o sufrágio universal, que confere a todos têm direito de participação no processo, nesse grande processo de votação, nesse grande processo eleitoral. Todo cidadão participa desse processo. Vamos entender quem que é cidadão, quem que vai votar, quem que não vai votar. Gente, antes de entender quem vai votar, quem não vai votar, lembre-se que o voto é direto, secreto, igual, obrigatório e periódico. Como assim, direto? Você vai lá e vota. Você não pode fazer uma procuração
e conferir a alguém o direito de votar em seu nome. Não pode. Você vai lá e vota. Além disso, o voto é secreto. Você tem o quê? O direito de manter em segredo o seu voto. Ah, prof, mas eu tô vendo muito blogueiro falando em quem vai votar. Eles devem estar recebendo para falar em quem vai votar, mas o voto é secreto. Igual, o voto de todos nós, né, de cada um de nós tem o mesmo peso. O meu voto e o voto de alguém muito rico tem o mesmo peso, tem o mesmo valor. Além disso, obrigatório. O voto é obrigatório. Se você não votar, você tem que justificar ou pagar uma multa, viu, gente? Se não justificar, tem que pagar multa também. Professora, a gente vai estudar isso mais à frente, vai. A obrigatoriedade no voto, gente, ela não é uma cláusula pétrea. Como assim? Essa obrigatoriedade, ela poderia ser modificada. O voto poderia se tornar facultativo, como é nos Estados Unidos? Poderia se tornar facultativo, como é nos Estados Unidos, sim. A obrigatoriedade do voto não é uma cláusula pétrea, lembre-se disso. Além disso, o voto é periódico. A gente tem a alternância de poder, né? De 4 em 4 anos, nós temos eleições justamente para garantir a alternância de poder, para garantir que não fique aquela mesma pessoa anos e anos no poder, tá bom? A alternância de poder. Beleza, dito isso, eu quero falar um pouquinho sobre direitos políticos positivos. O direito de quê, gente? De votar. Prof, quem é que vai votar? Você falou que todo cidadão pode votar. Como é que funciona isso? Bom, gente, quando você aí completar 18 anos ou completei 16 anos e quero votar, você vai se alistar perante a Justiça Eleitoral. Você precisa, deve, é uma obrigação que você tem que cumprir o alistamento perante a Justiça Eleitoral. É só com o alistamento eleitoral que você vai ganhar um título de eleitor. E é só com esse título de eleitor que você se torna cidadão. Só com esse título de eleitor que você se torna cidadão. Com esse título você vai poder votar. Votar nas eleições, nos referendos, nos plebiscitos. Calma que a gente já vai explicar o que é plebiscito, referendo, que é fácil demais. Professora, se porventura não votar na eleição, não justificar, eu sofro algumas penalidades? Sofre, gente. Não pode nem participar de concurso público, não pode renovar sua matrícula numa universidade federal, não pode obter passaporte. Eu vou falar sobre cada uma dessas situações, por isso que é tão importante esse exercício do voto, né? Ele é obrigatório no Brasil. Não votou, não justificou, você vai o quê? Você vai sofrer algumas punições, então fica muito atento. Dito isso, galera, quando a gente fala sobre eleições, as eleições, né, elas vão ser realizadas de forma direta, salvo quando o cargo de presidente e vice-presidente da República ficar vago nos 2 últimos anos de mandato. Como assim? Nos 2 últimos anos do mandato do presidente Lula, vou falar um exemplo hipotético, viu, gente? Digamos que o avião do presidente caiu. O presidente faleceu e dentro desse avião também estava o vice. O vice morreu e o presidente também. E aí, prof, vão haver novas eleições? Como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Nesse caso, o que vai acontecer são eleições indiretas, realizadas pelas 2 casas do Congresso. É a única hipótese de eleição indireta no Brasil, né? A eleição ela é direta, realizada pelo povo. Só que se o cargo de presidente e vice-presidente da República ficarem vagos nos 2 últimos anos do mandato, o que vai acontecer são eleições indiretas. Os membros das 2 casas do Congresso vão escolher por nós o nosso novo presidente. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Eu sempre coloco exemplo para vocês. Tá vendo aqui em azul? Sempre tem exemplo para vocês. Olha só. Digamos que o atual presidente Linguado e o vice-presidente tiveram que renunciar ao cargo devido a problemas de saúde, os 2. Como a Constituição estabelece que em casos de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente nos 2 últimos anos de mandato, o Congresso Nacional deve realizar eleições indiretas em até 30 dias, situação que se tornou um desafio para os parlamentares. Nessa situação, assim que o presidente em exercício deixa o cargo, assume o posto um presidente interino pelo período de 30 dias. Esse é o prazo para que sejam realizadas as eleições indiretas. Na eleição indireta, o novo representante é escolhido em uma sessão mista que conta com 513 deputados federais e 81 senadores. É a única hipótese de eleição indireta, quando o cargo de presidente e vice-presidente ficarem vagos nos 2 últimos anos do mandato, tá bom? Beleza, prof, então peraí, o que você já falou aqui nessa live? Eu já falei com você sobre conceito de direito eleitoral,
sobre como funciona o direito eleitoral, sobre fontes do direito eleitoral, e a gente falou sobre democracia, regime democrático, a gente falou um pouquinho sobre a democracia semidireta ou mista, e agora eu falei com vocês um pouquinho sobre direitos políticos positivos. Essa foi a live número 1 da nossa revisão. Vão ser 20 lives com a revisão tópico a tópico do seu edital. Só que essa live, gente, ela funciona da seguinte forma. Eu mando para vocês um áudio com a revisão daquele tópico, mando para vocês um PDF exclusivo desse inicinho da matéria e logo em seguida a gente se reúne aqui em live. Tudo isso tá nos grupos de dicas gratuitas. Então, por hoje é só. A gente está revisando todo o conteúdo, tudo que pode ser cobrado nas provas vai ser entregue nessa live aqui. Se porventura algo cair na live que não esteja no meu livro, caiu na prova algo que não está aqui, caiu na prova que você não falou algo da live, eu pago pra vocês 10 mil reais. 10 mil reais, vou ficar louca. Não tem jeito, porque não tem jeito. O que eu falar pra vocês é o que vai aparecer nessa prova. Então, espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Essa live vai ficar gravada vai ficar disponível até meio-dia. Depois a gente vai tirar, tá bom? Aproveitem, entrem nos grupos, leiam, gente, o PDF que eu tô mandando pra vocês. São poucas páginas que respondem a todas as questões de prova. Todas. Não dá tempo mais de ler material de 2.000 páginas. Não dá tempo mais de assistir 300 horas aula de videoaula. São poucas páginas. Você aprende essa matéria em uma semana com o material certo que responde a todas as questões. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo meu livro. Página a página eu mostro para vocês. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro fininho que você estuda durante uma semana, tá bom? Então, conto com vocês. Volto aqui amanhã pra gente continuar essa live, tá bom? Um beijo!